Marcelo viu a faxineira passar barro nos olhos do filho cego e ficou paralisado. Daniela estava agachada na frente de Enzo, segurando terra nas mãos, aplicando a mistura nos olhos fechados do menino enquanto falava baixo com ele. O empresário sentiu algo errado naquela cena, mas não conseguia se mover. Marcelo deu um passo à frente e sentiu o coração disparar dentro do peito. A voz saiu rouca e carregada de uma raiva que ele mal conseguia controlar quando finalmente conseguiu falar. "O que você pensa que está fazendo com meu filho?" Daniela não se virou imediatamente. Ela manteve as mãos perto do rosto de Enzo por mais alguns segundos antes de finalmente olhar para trás. Os olhos dela estavam calmos demais para alguém que acabara de ser flagrada fazendo algo tão absurdo. Havia uma serenidade estranha naquela mulher que deixava Marcelo ainda mais desconfortável com toda a situação que se desenrolava diante dele naquele momento. "Senhor, eu sei que parece muito estranho, mas preciso que confie em mim por apenas mais alguns minutos. O que estou fazendo pode mudar a vida do seu filho para sempre. Pode dar a ele algo que foi tirado há muito tempo atrás." A resposta dela foi tão tranquila que deixou Marcelo ainda mais furioso. Ele avançou mais 2 passos em direção aos dois e apontou o dedo na direção dela com a mão, tremendo visivelmente de raiva e confusão. "Confiar em você? Você está passando barro nos olhos do meu filho cego e quer que eu confie? Eu deveria estar chamando a polícia agora mesmo e fazendo você ser presa por agressão a uma criança indefesa." Enzo permaneceu parado no lugar onde estava, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo ao redor dele naquele momento tenso. As mãos pequenas do menino se mexiam nervosas na lateral do corpo, enquanto sua respiração ficava mais acelerada a cada segundo que passava. Ele parecia sentir toda a tensão pesada que preenchia o ar do jardim, mesmo sem conseguir ver as expressões raivosas nos rostos das pessoas ao seu redor. "Pai!" A voz fina de Enzo cortou o ar carregado de tensão e fez Marcelo parar no meio do caminho. Havia algo naquele tom assustado que ele nunca tinha ouvido antes na voz do filho. Uma mistura peculiar de medo genuíno e curiosidade contida que apertou o coração do empresário de um jeito que ele não esperava sentir naquele momento. Daniela se levantou devagar do chão, limpou as mãos sujas de terra no avental azul e branco que usava como uniforme e deu um passo calculado na direção de Marcelo, sem demonstrar medo ou hesitação diante da fúria que emanava dele. Ela parecia completamente confiante no que estava fazendo, mesmo diante da fúria evidente que transbordava no rosto vermelho dele. "Seu filho não é cego, senhor." As palavras saíram da boca dela com uma firmeza inabalável que fez o empresário piscar várias vezes seguidas, como se não tivesse entendido corretamente o que acabara de ouvir sair daquela boca. O mundo ao redor pareceu desacelerar drasticamente por alguns instantes, enquanto o cérebro dele tentava processar aquela informação completamente impossível que contradizia anos de diagnósticos médicos. "O quê? Do que você está falando? Meu filho nasceu cego. Todos os médicos especializados confirmaram isso quando ele era apenas um bebê recém-nascido. Eu tenho pilhas enormes de laudos médicos e exames detalhados que comprovam a condição dele sem deixar nenhuma margem para dúvida." Daniela balançou a cabeça devagar de um lado para o outro e olhou diretamente nos olhos confusos dele, sem desviar o olhar firme nem por um segundo sequer. Havia uma determinação profunda naquele olhar que Marcelo não conseguia ignorar, por mais que sua mente racional quisesse descartar aquilo como absurdo completo. "Não, senhor. Ele não nasceu cego de verdade. Alguém fez seu filho acreditar desde muito pequeno que ele era cego e manteve essa mentira cruel durante todos esses anos da infância dele. Alguém muito próximo de vocês dois que tinha acesso total e irrestrito à vida do menino, quando ele ainda era muito pequeno demais para entender o que estava acontecendo com ele ou para questionar a realidade que lhe impunham todos os dias."
Marcelo sentiu o chão sólido desaparecer completamente debaixo dos seus pés. Ele olhou diretamente para Enzo, que continuava parado exatamente no mesmo lugar do gramado, com as mãos agora apertando a própria roupa com força visível. O menino parecia estar à beira das lágrimas, mas ao mesmo tempo havia uma luz diferente e inexplicável nos olhos dele que o pai nunca tinha notado antes, em todos aqueles anos de convivência diária. Isso é completamente impossível. Você está inventando essas coisas absurdas. Você deve estar com algum problema mental sério para dizer uma coisa tão absurda dessas sobre meu próprio filho. Daniela respirou fundo várias vezes, enchendo os pulmões de ar, e cruzou os braços na frente do corpo, sem perder nem um pouco da postura firme e decidida que mantinha desde o início daquela conversa perturbadora que mudaria tudo. Eu não estou inventando absolutamente nada, senhor. E se me der apenas alguns minutos da sua atenção para explicar tudo direitinho com calma, vai entender exatamente como essa mentira terrível foi construída tijolo por tijolo e mantida por tanto tempo sem que absolutamente ninguém ao redor desconfiasse de nada. Marcelo passou a mão pelo rosto suado e sentiu o suor frio escorrer desconfortavelmente pela testa, mesmo com a brisa fresca e agradável que soprava no jardim bem cuidado naquela tarde tranquila de outono. As folhas coloridas das árvores ao redor balançavam suavemente, criando sombras dançantes que se moviam no gramado perfeitamente aparado e verde. Explica então, explica tudo agora, porque eu estou realmente a segundos de pegar meu telefone celular e resolver isso de outra forma muito menos agradável para você. Daniela olhou para Enzo rapidamente e fez um gesto suave e maternal, com a mão indicando que ele deveria ficar quieto e calmo por mais um momento. Depois virou toda a sua atenção concentrada de volta para Marcelo, com uma expressão que misturava seriedade profunda, mas também gentileza genuína ao mesmo tempo. Eu percebi algo muito estranho no primeiro dia, que comecei a trabalhar aqui nesta casa. O menino se comportava de um jeito muito diferente e peculiar do que uma criança realmente cega desde o nascimento se comportaria naturalmente. Ele fazia várias coisas específicas que só alguém que enxerga perfeitamente conseguiria fazer com aquela precisão, mas sempre com aquela hesitação clara de quem foi treinado e condicionado por anos para agir de determinada maneira controlada. Marcelo franziu a testa profundamente, formando rugas, e cruzou os braços também na frente do peito. A postura defensiva e fechada era absolutamente clara em cada músculo do seu corpo tenso e rígido. Como assim diferente? Me dá exemplos concretos e específicos, porque até agora você só está falando em círculos, sem dizer nada realmente útil. Daniela apontou diretamente para Enzo, sem tirar os olhos atentos de Marcelo por mais de 2 segundos. Ele desvia de obstáculos físicos que aparecem repentinamente no caminho dele, antes mesmo de esbarrar neles ou tropeçar. Ele vira a cabeça sempre na direção exata de sons específicos, de um jeito que vai muito além do que os outros sentidos aguçados conseguiriam compensar naturalmente. Ele reconhece objetos variados pelo formato visual deles, antes mesmo de tocar neles com as mãos, para identificação tátil. Ontem mesmo à tarde, eu vi ele parado, olhando fixamente pela janela grande do quarto dele, observando com atenção os pássaros coloridos que voavam livremente no jardim. Não apenas ouvindo os sons que faziam, mas realmente observando os movimentos deles com os olhos. O empresário balançou a cabeça em negação veemente repetidas vezes. A mandíbula estava tão apertada com força que começava a doer intensamente. Isso não prova absolutamente nada de concreto.
Crianças cegas, desde cedo, desenvolvem naturalmente outros sentidos muito mais aguçados e precisos para compensar a falta de visão. Qualquer pessoa minimamente informada sobre o assunto sabe perfeitamente disso. Você está tirando conclusões completamente absurdas de comportamentos totalmente normais e esperados para alguém na condição dele. A faxineira deu mais um passo decidido à frente e a voz dela ficou ainda mais firme e carregada de emoção genuína contida. Eu sei muito bem disso, senhor. Eu estudei bastante sobre o assunto específico antes de vir trabalhar aqui, porque queria estar devidamente preparada para cuidar bem do Enzo da melhor forma possível. Mas não é só isso que me fez desconfiar profundamente. Eu fiz testes muito específicos e controlados com ele nos últimos 3 dias, quando estávamos completamente sozinhos em diferentes partes isoladas da casa, longe de qualquer observação externa. Marcelo sentiu o coração acelerar ainda mais dentro do peito, e uma sensação estranha e desconfortável começou a se formar e crescer no fundo do estômago. Que tipo de testes você fez exatamente? Você não tem nenhuma autorização minha para fazer absolutamente nada com meu filho sem minha permissão expressa e por escrito. Daniela manteve a calma admirável, apesar do tom cada vez mais agressivo na voz alterada dele. Eu deixei cair vários objetos diferentes no chão sem fazer nenhum barulho perceptível e observei com muita atenção as reações naturais dele. Enzo olhava diretamente e sem hesitação para os objetos caídos antes mesmo de se abaixar para pegar cada um deles. Uma criança verdadeiramente cega desde o nascimento teria que usar as mãos para procurar tatilmente no chão, ou simplesmente não saberia onde exatamente o objeto estava sem alguma pista sonora clara para guiar. Coloquei obstáculos completamente novos, em lugares estratégicos que ele passa todos os dias rotineiramente, e ele desviava deles com precisão milimétrica, na primeira tentativa, sem precisar tatear cuidadosamente o caminho antes. Mudei vários objetos pessoais de lugar no quarto dele durante a noite, enquanto dormia, e ele ia direto até eles pela manhã, sem hesitar ou procurar às cegas. O silêncio pesado que se formou depois dessa revelação detalhada foi tão denso e opressor que parecia sugar literalmente todo o ar disponível do jardim. Marcelo ficou completamente parado como uma estátua, olhando fixamente para o filho, sem saber o que dizer ou fazer. Milhares de pensamentos confusos e contraditórios passavam pela cabeça dele em velocidade absolutamente impossível de acompanhar ou processar adequadamente. Andrew, isso que ela está dizendo é verdade. A voz do pai saiu trêmula e completamente carregada de uma emoção intensa que ele não conseguia identificar direito naquele momento. Era medo profundo, misturado com esperança frágil, misturado com raiva crescente de algo que ele ainda não entendia completamente. O menino não respondeu imediatamente à pergunta direta. Ele mexeu os pés pequenos no gramado macio e abaixou a cabeça envergonhado, como se estivesse com vergonha terrível de algo que tinha feito sem querer ou sem entender as consequências. Eu não sei ao certo, pai. Eu sempre achei que não enxergava absolutamente nada ao meu redor, mas às vezes eu vejo coisas claras e definidas, e não sei se é realmente real ou se estou apenas imaginando tudo dentro da minha cabeça confusa. A senhora que cuidava de mim quando eu era bem pequeno sempre dizia com muita firmeza que eu estava confuso e errado e que eu não devia nunca confiar nas imagens estranhas que apareciam na minha mente. Ela dizia que eram truques que minha cabeça estava fazendo comigo e que eu devia ignorar completamente. Daniela se agachou novamente na frente de Enzo no gramado e segurou as mãos pequenas e frias dele com todo o cuidado e carinho do mundo. A voz dela saiu extremamente suave e reconfortante. Você enxerga sim perfeitamente, meu amor. Você sempre enxergou desde que nasceu.
Alguém muito ruim te ensinou a fingir que não enxergava e te fez acreditar que você estava errado quando via as coisas ao seu redor. Você acreditou nisso por tanto tempo que até esqueceu completamente que podia confiar nos seus próprios olhos saudáveis. Mas agora você vai aprender de novo passo a passo e vai ser completamente livre para ver o mundo lindo de verdade como ele realmente